nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro, e hoje é dia da gente falar de todas as leituras de 2022. Eu fiquei pensando então em como trazer aqui pra vocês, em que formato trazer todas as minhas leituras de 2022. Foi aí em torno de uns 60 livros. Fiquei pensando em trazer aquele que o pessoal coloca em categorias, ou se eu falava. Decidi trazer, assim, livro por livro. Vou falar bem brevemente do que eu achei, a minha nota sobre ele, para não ficar um vídeo, claro, muito extenso. Mas já que eu tinha separado alguns livros, vocês podem ver a minha estante tá aqui meio que desabando. Eu tinha separado vários livros para gravar as leituras aí do final de 2022, já aproveitei e separei o resto. E vou trazer então aqui meio que um por um, para falar um pouquinho bem rapidinho, para vocês terem aí uma noção de o que eu li ao longo do ano. Mas antes de a gente ir para os livros, então, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber sempre as notificações e estar por dentro por tudo que rola aqui dentro do Li no Livro. E se você quiser ler algum desses livros aí que eu vou mostrar pra vocês, não se esquece de usar meu link na Amazon, que ajuda bastante o canal e você não paga nada mais por isso. Começando então pelo mês de janeiro, na verdade esse livro foi o primeiro livro que eu finalizei em 2022, mas eu li basicamente todo ele no final de 2021, que foi O Talismã do King, que foi uma leitura que eu não gostei, não funcionou muito bem pra mim, muito grande, muito enrolada, a história vai pra lugar nenhum. Infelizmente foi aí um dos meus piores do ano, e eu dei pra ele então 2,5 estrelas. Na sequência eu li o Chuchuzinho, Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, o primeiro livro aí que vai estrear a saga do Sherlock Holmes em ordem cronológica. Eu gostei bastante da escrita do Sherlock e tudo mais, foi aquele gostosinho, né, de quem morreu, quem que fez, bem bacana, 4,5 estrelas. Na sequência foi a vez do primeiro King do ano, A Maldição, com o que ele escreveu sob o pseudônimo de Richard Beckman, mas que na verdade, né, aí já é publicado basicamente como Stephen King. Gostei bastante dessa história, foi bem bacana, o desenvolvimento bem legal, 4,5 estrelas. Janeiro, aquele momento de começar séries, comecei Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Foi um começo de série bem legal, teve alguns entraves aí ao longo da história, mas de um modo geral achei bem interessante, um baita primeiro livro para uma trilogia, 4,5 estrelas. Chegou a vez de Blake Crouch com seu Matéria Escura, o primeiro livro que ele publicou. Adorei essa história, achei fantástico, por onde ele vai, da onde ele sai para onde ele vai, maravilhoso, uma baita ficção científica moderna, 5 estrelas. Na onda da literatura nacional foi a vez do O 15, da Raquel de Queiroz, muito impactante, muito pesado, mas que vale muito a pena, rapidinho de ler e mostra todo o talento da autora, 4,5 estrelas. Fevereiro começou então com um brutal Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, uma história autobiográfica sobre a infância dela, sobre a adolescência, sobre o começo da vida adulta, pesado, cansativo, mas muito, muito, muito enriquecedor. 4,5 estrelas. Segundo livro da trilogia das Cortes, Corte de Névoa e Fúria, também da Sarah J. Maas. O meu livro preferido dessa trilogia. É incrível como a história dá uma virada que fica muito, muito, muito interessante. Eu não conseguia desgrudar a leitura e foi aí 600 páginas que passou voando. 5 estrelas, favorita. Meu primeiro Dickens, Oliver Twist, que foi uma leitura coletiva, foi bem legal, bem interessante, mas uma história triste, difícil e que deixa a gente muito revoltado, mas que no fim traz aquela recompensa, aquela alegria. 4,5 estrelas. Primeiro livro de contos do King desse ano, Tripulação de Esqueletos. É um compilado aí de contos, vai trazer como o primeiro deles O Nevoeiro, que é bem famoso, tem uma adaptação. Vários contos interessantes, aquele calhamacinho clássico do King, mas bem bacana. 4 estrelas. Fechando a trilogia das Cortes, Corte de Asas e Ruínas, também 5 estrelas, adorei o fechamento dessa história, uma luta aqui épica, vai trazer aí várias páginas para narrar esse desfecho e eu gostei assim do começo ao fim desse livro, muito bom, indico demais essa trilogia. Corte de Gelos e Estrelas, aí é uma novela sobre o mundo das cortes ali, basicamente um fillerzinho depois. Não traz muita coisa que agrega, é meio enrolação, às vezes ela dá uma perdida, mas enfim, só pra trazer aquele gostinho de ainda não acabou. 3,5 estrelas. Chegou a vez do Calhamação do King, It a Coisa, o que eu mais tinha vontade de ler, o que eu mais esperava nesse projeto. Não me decepcionou, uma leitura incrível, maravilhosa, essa história é perfeita. 5 estrelas, favoritado. Talvez eu goste um pouquinho mais do final do filme do que do livro, mas mesmo assim não deixa de ser perfeita.
Na sequência eu li As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turtle, uma história bem interessante que tem aí uma jogada com um tempo muito bacana, vem coisas que você não tá esperando. Me diverti bastante lendo esse livro, 4,5 estrelas. E achando que eu não ia gostar, mas gostei, Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith. Gostei bem dessa história, uma história um pouco mais introspectiva, sem muitos acontecimentos, mas que eu gostei bastante, uma pegada bem psicológica. 4 estrelas. Abril começou com a segunda história do Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro. As histórias do Sherlock Holmes meio que se confundem na minha cabeça, mas é muito gostosinho, muito chuchuzinho, aquele livro super rapidinho. 4 estrelas. Na sequência foi a vez do Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix, que foi uma história que eu adorei, fiquei super imersa. Aquele clima meio terror, mas não muito pesado, mas que vai trazer bem mais sobre a amizade entre essas duas amigas. Eu gostei demais. 5 estrelas. O 15 de abril foi Os Olhos do Dragão, aí uma fantasia meio Idade Média, ali um pouco mais com crianças, né, mais adolescente. Gostei bastante, me surpreendi, esperava bem menos. 4 estrelas. E para fechar o mês, Dois Irmãos, do Milton Ratum, uma literatura nacional super impactante, super pesada, sobre uma família, muito gostosa. Gostei demais de ler esse livro, super indico. 5 estrelas. Comecei maio finalizando o maravilhoso E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, meu preferido do ano, uma jornada épica num outro mundo, numa outra época, com diversos aspectos pesados, mas uma protagonista simplesmente incrível. 5 estrelas, favoritado e com certeza entrou para os melhores da vida. Na sequência ali, Jurassic Park, do Michael Crichton, que foi uma ficção científica aí que me chamou muita atenção, é claro, já conhecia a história, mas você lendo aqui parece que você realmente acredita que seria possível trazer os dinossauros de volta. É muito incrível, muito bacana, 4,5 estrelas. Na sequência foi a vez das decepções aí, a Escolha dos Três, o segundo livro da série Torre Negra, do Stephen King. Não gostei, achei muito enrolado, não fui ali, digamos, absorvida pela história, mas vou continuar, vou dar uma chance, mas enfim, não foi lá muito legal. 3 estrelas. Para voltar a fazer as pazes com a Agatha Christie, Uma Morte no Nilo, na verdade, Morte no Nilo, que foi uma história super legal, super chuchuzinha, que se passa ali numa viagem de barco pelo Nilo, e é muito interessante. É típico Agatha Christie que você devora e quer saber tudo o que aconteceu. 5 estrelas. Chegou a vez de eu ler o volume 2 dos Livros de Sangue, do Clive Barker. Adoro as histórias do Clive, super cru, super pesada, mas de um jeito que você não está realmente esperando. Várias histórias legais aqui, acabei dando 4,5 estrelas. Outra das decepções do ano, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Esperava um pouco mais dessa história, achei ela extremamente clichê em alguns momentos. Parecia que só queria falar o que você queria ouvir, não sei. Esperava bem mais quando escutei a hype dele, acabei dando 3,5 estrelas. Junho começou com o maravilhoso Zero Defeitos Misery, do Stephen King, uma história muito pesada, muito simples, com apenas duas pessoas, uma situação extremamente angustiante, enfim, maravilhoso, vale muito a pena tanto ele quanto a adaptação. 5 estrelas, favoritado. Chegou a vez, finalmente, da Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë, a última irmã Brontë que eu ainda não tinha lido. Gostei muito da história, várias reflexões, várias discussões que se refletem até nos dias de hoje sobre a mulher, sobre as escolhas dela, enfim, maravilhoso, adorei. 5 estrelas. E pra fechar junho, comecei de novo uma trilogia feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Acabei emprestando de uma amiga aí pra fazer a leitura, gostei bastante. Não peguei muito a fase da leitura das fantasias de anjos e demônios e gostei bastante. Acho que é um baita primeiro livro, parece ter aquela pegada adolescente, mas começa a se transformar em algo bem mais grandioso. 4 estrelas. Julho começou com A Fumaça, que foi Os Estranhos, do Stephen King, uma história que é muito enrolada, sem pé nem cabeça, não vai pra lugar nenhum, enfim, achei muito bacana a proposta, mas a execução foi bem errada, acabei dando 3 estrelas. Li então a sequência aí do primeiro livro, Dias de Sangue e Estrelas, da Laini Taylor. Achei bem bacana aqui ele vai construir um mundo um pouco diferente. Não dá pra gente enxergar pra onde essa história vai só no primeiro livro, mas acho que ela talvez teve ali decisões um pouco equivocadas e acabou demorando um pouco demais. Mas ainda achei melhor que o primeiro, 4,5 estrelas.
Julho também foi a vez de conhecer o seu Thomas Mann com Os Buddenbrook, o primeiro livro que ele publicou, que vai contar aqui sobre a decadência de uma família ao longo das gerações. Confesso que eu gostei da escrita dele, até gostei como ele foi conduzindo a história, mas talvez não gostei tanto dos acontecimentos, não chegou assim a me empolgar muito. Acabei dando 3,5 estrelas. Na sequência foi a vez do King com o seu Metade Sombria, que foi uma das surpresas boas do ano. Eu gostei bastante do desenvolvimento dessa história, fiquei extremamente presa nela. A forma que ele conta aqui é muito interessante, vai fazer aí parte do ciclo de Castle Rock, o que dá aquele quentinho no coração para os fãs de King. 5 estrelas. E também em julho foi vez de conhecer o seu Dostoiévski, com Gente Pobre, também o primeiro romance publicado por ele. Gostei bastante, achei bem interessante a escrita, ele te prende, mesmo que não esteja acontecendo muita coisa, e a gente consegue ver ali as pinceladas ali de críticas sociais à época. Bem interessante, 4,5 estrelas. Agosto chegou para finalizar mais uma trilogia com Sonhos de Deuses e Monstros, nunca lembro exatamente como é o nome. Gostei do fechamento da história, achei que tem lutas aqui até bastante legais, mas eu esperava um final um pouco mais grandioso para tudo que foi construído, achei tudo muito rápido ali, enrola em partes que não precisa, e na hora que precisava descrever um pouco mais, acaba passando muito rápido, então eu acabei dando 4 estrelas. Aproveitando a onda de conhecer Dostoiévski, decidi conhecer Nikolai Gogol com seu O Capote e Outras Histórias. Fiquei apaixonada pela história do Capote, teve mais uma ou outra aqui que eu achei sensacional. Outras causam um pouco mais de estranheza, mas foi muito interessante fazer essa jornada de conhecer esse escritor, vale muito a pena. Acabei dando 4,5 estrelas. Um dos favoritinhos do ano, O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Adoro a escrita da Liane, e aqui vai trazer uma pegada muito interessante pra gente refletir sobre nossas vidas, o que muda de década em década, né? Às vezes de ano em ano na nossa vida, e é sempre legal fazer essa reflexão. 5 estrelas e vale muito a pena. Além que eu conheci diversos autores novos, um deles foi o Gabriel Garcia Marques com seu maravilhoso 100 Anos de Solidão. Foi muito interessante essa jornada com ele, dessa história. É uma história muito diferente do que você espera. Esse realismo mágico traz aí diversas surpresas, mas eu fiquei simplesmente fascinada em acompanhar essa família aí ao longo das gerações. 4,5 estrelas. Uma das decepçõezinhas no ano foi com Arthur John Moyes com seu Navio das Noivas. Achei uma história que não traz muita coisa, não acontece muita coisa. No final você quer saber mais sobre o que aconteceu com essas personagens e, sei lá, parece que tipo, ficou ali tudo meio jogadinho. Acabei dando 3 estrelas. Setembro começou com alguns classiquinhos, entre eles O Grande Gatsby, do Jeff F. Scott Fitzgerald. Gostei muito dessa história, eu já tinha assistido o filme, mas não lembrava de muita coisa além do meio que o plot final, e foi bem interessante, uma história rápida e bem impactante, mas que acho que por eu já conhecer não causou aquele impacto muito, muito grande assim. Acabei dando 3,5 estrelas. Na sequência eu li Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, minha primeira Taylor deste ano. Gostei bastante da história, achei ela bem interessante, traz aquela reflexão sobre relacionamentos, como eles mudam e como às vezes você tem que lidar com isso de uma forma que você achava errada antes, mas quando você vai enfrentar é diferente, você tá vivendo a situação. Acabei dando 4,5 estrelas. Na sequência ali, O Passeador de Livros, que foi uma história que não me agradou muito assim. Claro, vai trazer aquela aura assim de um senhorzinho com uma menininha, aquela amizade, os livros envolvidos, mas achei muito vazio, parece um monte de frase jogada pra quem gosta de livro gostar, e não achei tão interessante assim o desenvolvimento da história. Acabei dando 3,5 estrelas. Na sequência ali, o super impactante A História de Shug Bey. É um livro que eu tentei começar várias vezes e não engrenava, e de repente eu comecei e não conseguia mais largar. Uma história pesada sobre um menino, a mãe alcoólatra e, enfim, tudo que traz, que vem dessa vida assim um pouco desgraçada. Mas é muito interessante e enriquece muito e te dá um ponto de vista diferente da vida. 5 estrelas, favoritado. Outubro foi mês de leituras um pouco temáticas aí de suspense e terror. O primeiro deles foi Flores Partidas, da Carrie Slaughter, que vai trazer aqui um thriller sobre duas irmãs, diversas temáticas pesadas como assédio, sequestro, estupro, enfim, várias coisas assim bem difíceis de tragar e que deixa a gente cada vez com mais medo do mundo. Mas muito legal a escrita dela, muito fluida e bem gostosa. Acabei dando 4 estrelas. Na sequência foi a vez de Depois da Meia-Noite, do Stephen King, que é
um livro com 4 novelas, aí mais um, né, pra carreira dele. Várias histórias legais, gostei muito de 3 histórias, não gostei tanto assim de uma delas, mas foi uma experiência bem bacana, 2 adaptações e King, né, maravilhoso de qualquer forma. Acabei dando 4 estrelas. Na sequência foi a vez de A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, um super famoso, aí todo mundo fala sobre esse livro, um thriller que você acaba engolindo porque você quer saber muito o que aconteceu na história, um plot twist bem bacana. Confesso que eu não achei tudo aquilo que o pessoal acabava falando assim de super favorito, mas ainda assim achei um bom thriller, 4 estrelas. Finalizei também As Aventuras de Sherlock Holmes, o terceiro aí na ordem cronológica de lançamento desses livros. Aqui vai ter 12 contos, se eu não me engano, sobre o Sherlock Holmes, o que é bem interessante. Gosto dessas histórias curtinhas dele, eu acho que funciona muito bem. Apresenta rápido, desenvolve rápido e conclui rápido, então acho que é uma excelente porta de entrada até para quem não conhece o autor. 4 estrelas. E para finalizar outubro, Um de Nós Está Mentindo, da Carrie M. McManus, que vai trazer aí um thriller adolescente sobre um crime acontecendo ali dentro de uma escola. Eu gostei bastante, achei bem bacana, mas fiquei um pouco travada com esse mundo aí adolescente, as problemáticas e as dificuldades que eles têm. Já não conversa tanto assim comigo, que me atrapalhou um pouco de gostar um pouco mais da história. Mas o desfecho foi bem bacana e acabei dando 3 estrelas e meia. Novembro começou com A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, meu segundo livro do H.G. Wells. Gostei bastante para onde vai essa história, eu não esperava aquele mundo futurista de carros voando, mas é que ele vai ter uma pegada bem mais filosófica, bem mais dentro, para saber para onde a humanidade vai. Achei bem interessante, vale muito a pena. Acabei dando 4 estrelas e meia. Na sequência, um dos meus preferidos do King do ano, que foi Trocas Macabras, um calhamacinho aí que vai trazer uma história bem construída, bem ambientada, demora, é bem interessante como ele vai conduzindo essa história, talvez no final seja um pouco ruimzinho, assim, não seja lá muito emocionante tanto quanto é a construção, e vai fechar aqui então nesse livro o ciclo do Castle Rock, dos outros 4 livros que vem antes dele, bem interessante, uma jornada bem legal, acabei dando 4 estrelas e meia. Outro clássico pra conta, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Gostei muito dessa história, achei bem interessante a construção, como ele vai trazendo, como ele vai criando esse personagem, e é bem diferente do que eu esperava. Acho que eu não esperava muita coisa, mas é bem diferente por onde ele conduz, acho, do que o título mesmo sugere. Acabei dando 4 estrelas. Um dos preferidos do ano, Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Adorei essa história, vai trazer um mundo totalmente diferente, né? A Nigéria dos anos 80, uma situação, nossa, totalmente diferente da que eu vivo, e impactante, pesado e perfeito. Enfim, 5 estrelas, favoritado. E completamente ao oposto de dezembro de 2021, dezembro de 2022 foi cheio de leituras. A primeira delas foi Jogo Perigoso, do King, que vai trazer uma situação extremamente angustiante de uma mulher presa na cama, sem saber se ela vai conseguir sobreviver. Enfim, angustiante do começo ao fim, com mais aspectos pesados do que só isso já sugere. Acabei dando 4 estrelas. Meu primeiro contato com o Jules Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, achei uma história bem chuchuzinha, ela até me surpreendeu em alguns aspectos, achei que ela ia ser um pouco menos aventura até que ela foi, mas claro, tem aquela pegada de clássico, então a aventura daquela época talvez não seja a nossa aventura, mas eu gostei bastante, gostei da escrita e quero ler mais coisa do Jules Verne, acabei dando 3 estrelas. Na sequência, eu li o maravilhoso O Centauro do Jardim, do Moacir Sclia, autor nacional. Bem interessante sobre a história de uma família que acaba nascendo um centauro. Muito legal essa história dele, da onde ele sai, para onde ele vai, tudo que ele enfrenta. E diversas aí paralelos que a gente pode fazer com essa história de você ser um centauro e você, né, outros aspectos reais da nossa vida mesmo, que você não se encaixa aonde você está. Muito, muito bom, acabei dando 4 estrelas e meia. Final do ano foi mais uma pegada de leituras um pouco mais rápidas e engraçadinhas. Com essa veio Diz que Tem para Titias, da Jessie Sultanto. Muito interessante essa história aqui, sobre a história de uma menina que vai para um date e o cara acaba morrendo e ela precisa se livrar do corpo e ela vai ajudar, a família dela vai ajudar a fazer isso. E é muito interessante, vai altas gargalhadas, bem essa pegada assim de fim de ano mais legal, então vale super a pena. Acabei dando 3 estrelas e meia. A Última Livraria de Londres, da Madeleine Marty, vai trazer aqui uma visão da Segunda Guerra Mundial diferente para mim do que eu esperava. Vai se passar em Londres durante o bombardeio de Londres mesmo, né? E uma perspectiva da guerra que eu nunca tinha olhado, recheada de livros em volta. Então é aquela história que te dá um tapa, mas também te passa a mão porque
traz diversas aí indicações de livros ao longo da história e, enfim, super gostosinho, 3 estrelas e meia. Mais um nacional vivendo nas entrelinhas da Juliana Cirqueira, né, youtuber aí. Gosto muito da Ju e queria muito conferir essa história, achei ela muito interessante. Traz diversas reflexões para a nossa vida adulta, se a gente realmente está fazendo o que a gente gosta, se a gente está vivendo realmente quem a gente é e não o que as outras pessoas esperam. Então, gostei demais, achei muito chuchuzinho, passou super rápido e gostei demais da escrita da Ju Cirqueira também, 4 estrelas e meia. Na sequência, eu li o pesadíssimo A Cachorra, da Pilar Quintana, que é uma autora colombiana. Ele não chega a ser tão pesado assim, na verdade, mas ele é aquela história crua, que passa super rápido, que vem com um final pra te dar um tapa na cara que você não tá esperando. Enfim, gostei demais da escrita da Pilar, já quero ler outras coisas dela. Já tem outra coisa na estante, acabei dando 4 estrelas e meia. E pra fechar o ano, acabei conhecendo mais um autor russo, que foi o Ivan Turgenev, com seu primeiro amor, que vai ser aqui basicamente uma novelinha mesmo, em que o cara conta como foi o seu primeiro amor aí, diversas coisas polêmicas aí no meio dessa história. Gostei bastante da escrita do Turgenev, não achei assim difícil, e já quero ler mais outras coisas, principalmente romances ou contos maiores dele. Acabei dando então 3 estrelas. Então é isso, galera. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu algum desses, se foram os seus favoritos, os seus menos favoritos do ano. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.